Vera Lima, em mais uma edição do Direito Pode, o podcast do mundo jurídico. E nessa edição, pessoal, nós vamos conversar um pouco sobre a trajetória de um profissional da área da advocacia mão cheia. Ele é combativo, ele é autêntico, transparente e uma pessoa maravilhosa que está aí no mundo jurídico, mas também gosta demais do jornalismo, gosta demais da cultura. É uma pessoa de uma cultura incrível, de uma gentileza sem tamanho. Eu conheci esse profissional, esse advogado, na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Barro Preto. Ele me convidou para fazer parte da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão. Gente, foi como jogar sapo na água. Claro que eu ia aceitar. Então, está aqui conosco e eu apresento a vocês com muito orgulho e com muita felicidade nosso querido Daniel Deslandes. O Daniel, pessoal, é esse moço maravilhoso que está aqui com a gente, educadíssimo, de uma finesse sem tamanho. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite, Vera. Ter você conosco na Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão é um prazer. A gente está criando a comissão agora, né? Foi o primeiro mandato ano passado. Nós tivemos 4 meses de mandato e agora nós fomos reeleitos, a chapa foi reeleita e fomos reconduzidos. Então agora nós vamos ter 3 anos de mandato para poder levar essa comissão a continuar o trabalho maravilhoso que está desempenhando com a ajuda de vocês, né? Advogados, temos jornalistas, temos artistas, temos professores, temos palhaços, temos religiosos. É uma mistura muito maravilhosa. Eu ouso dizer que a nossa comissão, assim, com muito orgulho, é uma das mais diversas que tem na OAB. E trabalhamos em parceria com as outras também, de liberdade religiosa, de inclusão, de PCD. Eu fico muito honrado com esse cargo que o presidente Cândido me honrou. Eu acho interessante, doutor Daniel, que é curioso, porque o doutor Cândido, que é o presidente da OAB Barro Preto, gente, ele fala o seguinte, que lá é a casa do advogado, é a casa da advogada, mas que ele quer fazer cada vez mais uma OAB inclusiva. Ele quer que a OAB Barro Preto se torne referência nessa área. Então, é a cara da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão, não é? Sim, sim. O desafio foi exatamente esse que eu propus para o presidente Cândido e ele me falou quando me chamou. Uhum. A gente queria situar recém-nascida a nossa subseção, né? Foi criada ano passado. Então, nós precisamos de fazer esse diálogo com a sociedade. A OAB tem essa vocação de dialogar, mediar os conflitos, chamar a sociedade para ter um espaço, um foro de conversa, um foro de esclarecimento. Isso é muito importante. E a nossa sociedade cada vez mais está precisando disso, né? Esfriar essa polarização que a gente está tendo, esse discurso de ódio, tanta mentira. Por isso que é um ambiente muito legal, muito, muito produtivo para a liberdade de imprensa e expressão, principalmente. Daniel, em relação ao dia a dia da comissão, eu vejo como ela é plural e democrática e ela está ali aberta a todos os segmentos. Quem desejar participar, é só fazer um contato com você, você vai avaliar essa possibilidade, como é que é? Sim, sim. A nossa primeira gestão ela foi como um carro-chefe puxando Sim. o comboio, né? Sim. Nós chamamos, a Vera participou desse momento maravilhoso, a Andréa Dário, professora Ana Paula da Cota. Eu vou cometer alguma injustiça que eu não vou lembrar de todo mundo. Tem o Quintão, o professor Mário Luz Quintão, o não é? Babilac Bar entrou Babilac, agora também. Sim, o Aloísio Lopes. Aloísio Lopes. A Lina. Exatamente. Tem uma A Lina é galera presidente legal, do né? Sindicato dos Jornalistas, Sim. gente. É uma honra ter essa equipe de peso. Então, agora, com certeza, nós vamos estar mais abertos ainda para receber as pessoas. Nossos eventos são maravilhosos, são, né? Eles são muito ricos, né? Porque tem uma participação diversa. No último evento, aliás, no primeiro, né? O primeiro que nós fizemos, que não é o último, mas foi, assim, o mais marcante de todos. Nós tivemos lá, gente, de declamação de poesia, de dança, até
uma sessão assim religiosa, mostrando para a gente um pouco da cultura, né? Mãe Adriana, Mãe Adriana. João Diniz, um arquiteto e artista famosíssimo, Pois é. Samora João. Décio. Sim. Nossa, Foi fantástico, né? foi lindo, foi lindo. Lindo, A gente nós vamos, repito, eu quero pedir desculpa que a gente não lembrar aqui, mas Sim. a gente vai sempre estar chamando essas pessoas que contribuíram. Por exemplo, o Chico Dornelas foi no nosso, tirou foto, ela abriu a mesa com o Babilac Bar, que é um dos maiores percussionistas Sim. atualmente, do lado do presidente da comissão, da subseção, ou seja, com o palhaço e o presidente da OAB tirando foto juntos na abertura do evento. Foi pura liberdade de expressão. E a Andréa Dário fantasiada de peixe. Ai, é muito fantástico. Agora é o seguinte, a comissão, de fato, assim, no seu dia a dia, você recebe muitas denúncias, que eu sei, né? Sim, você recebe sim. denúncias, que você busca... você faz um olhar muito cuidadoso. Sim. Né? E eu vi que, recentemente, nós tivemos aquela questão envolvendo o mercado central. Ah, sim. Né? Sim. De uma Bet. Aí, né, se ocupando, se apropriando daquele espaço. Como é que está esse processo? Deixa eu tomar um pouquinho de fôlego. Esse daí é pesado, né? Foi talvez um dos mais pesados casos até agora que a comissão está, né, empenhada. Sim. Não foi diretamente a comissão, porque realmente a comissão não tem personalidade jurídica para atuar. Tá. Mas os membros da comissão atuaram de forma orgânica, de forma organizada, para combater essa, que eu acho que foi uma das maiores injustiças contra a cultura de Belo Horizonte recente. Na verdade, a gente está tendo um recente agora com a demolição da padaria Savassi, que eu oficiei a prefeitura para eles fornecerem os dados para saber se a padaria encontra-se em processo aquele imóvel estava em processo de tombamento. Mas aqui, vamos voltar ao caso do Mercado Central. Sim. Dia 7 de setembro, a gente começou a ver na mídia informações de que o Mercado Central mudaria de nome. Sim. E já é por si só um absurdo, né? Que E já acordou com uma placa de todo tamanho já lá também, acordou, né? com a placa da Bet, de uma Bet extremamente agressiva, voraz, predatória. Porque a gente sabe, gente, a chegada das bets para o Brasil é um dos maiores processos de transferência de renda do mundo. O dinheiro sai do Bolsa Família para ir direto para os paraísos fiscais por meio dos jogos, viciando as pessoas, destruindo famílias, destruindo patrimônio, destruindo reputações. A gente sabe que não é um passeio no parque, não é joguinho, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, envolve vício, envolve sofrimento das pessoas. Aí no dia 7, a gente foi surpreendido já com as placas na fachada. Nas fachadas, né? Na fachada do Mercado Central, com a inclusão do nome dessa Bet, que a gente não vai falar o nome dela para não fazer propaganda, né? Não, propaganda pra gente, não. Mas, enfim, aí você entrou com um processo, Entrei com uma ação popular. Na Justiça Federal, porque na época eu achava que tem informações no site, né? São informações confusas e difíceis de acessar, que é a situação do tombamento dos bens públicos. Sim. Eu acreditava que era tombado pelo IPHAN, e aí desafiaria a competência da Justiça Federal. Mas no curso do processo, o IPHAN falou que não tinha nada de tombamento, uma pena, né? Uma pena. Mas a Prefeitura de Belo Horizonte estava em processo de tombamento do Mercado Central, ou seja, não poderiam ser colocadas as placas. E a Diretoria do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, no processo, se manifestou contra a Prefeitura, dizendo que realmente as placas eram irregulares e feriam a fachada do Mercado Central, que é tombada. E aí, misteriosamente, na calada da noite, as placas desapareceram e voltaram com as placas antigas. Pois é. E aí, em que pé que está a ação hoje? Não, desde que o IPHAN pediu sair do processo, eu concordei que o IPHAN saísse do processo, vai voltar para a Justiça Estadual. Continua nesse pé. Tá. Há meses. Então... Mas o mais importante, sem fachada, as bets não estão tomando conta do nosso mercado central. Exatamente, gente. Nós vamos naquele espaço de cultura, naquele espaço de convívio, aquele espaço maravilhoso de efervescência de uma cidade
bonita como Belo Horizonte, a gente vai ter que abaixar a cabeça para uma Beth toda vez que nós entrarmos lá. Não vamos aceitar, não aceito isso. E eu acho que a comissão foi Tá muito... parecendo com a turma que está comprando nas praias do Brasil, né? Ah, não, mas Essa praia é minha. é porque Minas Gerais não tem praia, né, velho? Mas tem as montanhas, né? E tem Não, a nós nossa não vamos Serra do deixar, Curral, não. né? Que está sendo tomada aí pela mineração. Enfim, a gente precisa também não fechar os olhos a isso, porque é patrimônio da humanidade, Exatamente, né? Não é meu, não é exatamente. seu, é de todo mundo. Nós não vamos cruzar o braço e aceitar o poder econômico tome nosso patrimônio cultural, nosso Sim. patrimônio artístico, nosso patrimônio estético, nosso patrimônio turístico. Não, nós não vamos aceitar isso, não. Nós temos meios de combater isso, seja acionando o Ministério Público. E, por incrível que pareça, o pessoal às vezes fica um pouco confuso. A ação popular ela é uma forma de acionar o Ministério Público. O Ministério Público é chamado a se manifestar na ação popular. Sabe? E olha, e aí à frente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão, né? O que mais que vai te envolver, assim, que vai mexer com a sua vontade de trabalhar em prol da sociedade? Porque a gente sabe que trabalho não vai faltar, né? Sim. Mas é preciso priorizar. Então, eu queria que você nos falasse um pouco da diretriz. Tá. O que vai nortear essa comissão? Eu vou voltar um pouquinho na pergunta, Vera, se permitir, e explicar de onde que surgiu os fatos que levaram à criação da comissão. Tá. Na verdade, eu advoguei para Verônica Pimenta, né, convite do Sindicato dos Jornalistas. Beijo para você, Verônica. Verônica me sucedeu na Rádio Confidência. Sim. Passei o bastão Duas pra ela. combativas, excelentes jornalistas, e me inspiram, isso me inspirou muita ânsia em defender a liberdade de expressão e de imprensa. Sim. Então, conseguimos com o Peninha, o Luiz Carlos Bernardes. Beijo para você, Peninha. Kerson, um abraço para o Kerson. Também. A Alessandra. Nós articulamos a defesa da Verônica e conseguimos fazer com que no primeiro ato o processo fosse fulminado pelo arquivamento. Vou lembrar o que aconteceu com a Verônica. A Verônica estava cobrindo uma desocupação feita pela Polícia Militar. E a Polícia Militar designou um chiqueirinho para os jornalistas. Assim, Chiqueirinho que a gente fala, pessoal, é assim, aquele espaço de onde você não vai poder sair. Te limita, né? Te cerca. Com visão limitada, com conhecimento limitado. E numa área de conflito, a gente tem jornalistas que cobrem guerra, cobrem desocupações, cobrem áreas de conflito. Então, a Verônica ela foi muito sagaz, muito hábil. Exatamente, de contornar o chiqueirinho e relatar como é que estava a situação, as dimensões da desocupação, a área que seria afetada, as pessoas que estavam, principalmente as pessoas que estavam sendo deslocadas. E aí eu não sei quem... Polícia Militar. Um policial deu ordem de prisão dos comandantes lá, deu ordem de prisão para ela. E aí isso virou um processo penal. E aí a gente viu a liberdade de imprensa sendo atropelada pela truculência. E aí nós mobilizamos. Eu estava na Comissão de Direitos Humanos na época da OAB. E aí eu conversei com o Dr. William Santos. Um abraço, Dr. William Santos. Ei, William, um beijo para você. Outro combativo, né? E aí a gente enfrentou esse caso. Conseguimos com muito êxito, eu ouso dizer. E aí outros casos foram se somando. Veio o caso do Pedro Moraleida, que eu acho que foi igualmente, talvez até mais grave. Eu acho que porque o dele teve uma série de desdobramentos, né? Sim. Muitos. E no sentido de silenciar, né, a arte e a cultura de uma forma tão banalizada. Com fake news, com mentiras, com pudismo, falso moralismo. Envolvendo outros poderes públicos também, né? Sim. A Câmara de Vereadores, né? Porque na época um vereador, né? Ele inclusive ganhou um processo meu, né? Ganhou? Ganhou. Ele ganhou um processo. Ganhou um processo, sim. Ele falou. Podemos falar assim, né? Ele levou o processo seu. Ganhou. Tá certo. Aí, a gente foi vendo a necessidade que tem os artistas, os jornalistas, os próprios advogados, professores, né, com essa banalização aí de escolas sem partido, que na verdade só serve para tolir. Com partido, com partido e com o objetivo de com partido de morte, né? Partidos de destruição. Tolir
a função do professor de educar, né? De dar aquele suporte. Não, de vigiar, né? De vigiar e punir. Vigiar e punir. Horrível. Vigiar e punir. É. Aí nós defrontamos com isso aqui. Na comissão. Não, antes. Antes, De agir, nós percebermos a necessidade de criar essa comissão. E todos esses fatos criaram um mosaico que permite verificar que a liberdade de imprensa e expressão estão em risco. Sim, o tempo todo. Sim. No mundo inteiro. Sim. Então, pessoal, chegando a mais um final de um episódio maravilhoso do Direito Pode, conversando com o Dr. Daniel Deslandes. Daniel Deslandes é um profissional da advocacia mineira, presidente da nossa Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão. Está aí há 13 anos, trabalhando aí com o direito e principalmente o direito da liberdade de expressão. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o nosso campo, o direito da liberdade de imprensa. Ele vai voltar no próximo episódio, com certeza. Um abraço para você, um queijo, um beijo e até o próximo.